eu tenho uma palavra para compartilhar com a amada igreja. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14. Amém? Diz assim a palavra: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, os que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoarás na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva sobre a terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardares e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servir. Amém? Os irmãos podem estar se assentando. Eu coloquei como tema da mensagem de hoje o seguinte tema: porque nem todos alcançam a bênção. Porque nem todos alcançam a bênção. Tema da mensagem de hoje é: porque nem todos alcançam a bênção. Repita comigo: porque nem todos alcançam a bênção. Amém? No dia de hoje, por volta de meio-dia, eu saí para orar.
caminhar na beira da praia para fazer as minhas orações. Saí para orar. E ali eu caminhei. E eu cheguei num ponto que não tinha ninguém. E ali eu sentei e comecei a conversar com Deus. Comecei a expressar o que estava dentro do meu coração. E ali na minha conversa com Deus, na minha oração, eu fiz a seguinte pergunta: Senhor, por que nem todo mundo está sendo abençoado? Às vezes, a sensação que nós temos é que nem todo mundo está sendo abençoado. Por que, Senhor? E aí o Senhor, através do Espírito Santo, falou no meu coração, justamente para que eu lesse esse texto que eu acabei de ler para os irmãos. Esse texto, ele explica exatamente a pergunta que eu fiz para Deus. Deus me respondeu com a palavra dele. A primeira coisa que eu quero deixar claro para os irmãos é que Deus, irmãos, ele sente prazer em nos abençoar. Deus sente prazer. Tudo que Deus mais quer é abençoar a minha vida e a sua vida. O maior desejo de Deus é derramar as suas bênçãos sobre nós. Esse é o maior desejo de Deus. Agora, se Deus sente prazer em nos abençoar, por que nem todos são abençoados? Por quê? Esse texto diz o seguinte, que se tão somente, primeiro versículo, ó, e será que se ouvires a voz do teu Deus e tiver cuidado de obedecer os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor vêm até nós. Por que nem todo mundo é abençoado, irmãos? Porque nem todo mundo quer ouvir a voz de Deus. Essa é a razão. Nem todo mundo quer se inclinar, parar para ouvir o que Deus fala. Nem todo mundo quer inclinar o coração para obedecer à vontade de Deus, irmãos. Uma grande parte das pessoas só querem ouvir aquilo que lhes agrada, aquilo que vai lhe trazer bônus. E quando Deus acrescenta algo a mais que se refere à obediência, uma parte das pessoas fecha os seus ouvidos com comichões para não ouvir. Se nós pararmos para observarmos, uma parte das pessoas não querem obedecer a Deus, irmãos. Não querem ouvir a voz de Deus. E essa foi a resposta de Deus para mim, irmãos. Na minha indagação, quando eu perguntei, Senhor, por que nem todos estão sendo abençoados? Porque como pastor, irmãos, que ora, que jejua e que busca pela vida das pessoas, a minha vontade é semelhante à vontade de Deus. Você não acha que o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida? É. Esse é o meu desejo. E eu indaguei a Deus, Senhor, por que nem todos estão sendo abençoados? E a resposta foi essa, porque nem todo mundo quer ouvir, porque nem todo mundo quer obedecer, porque nem todo mundo quer fazer a vontade de Deus. O ser humano gosta de fazer suas próprias vontades. E eu te pergunto, irmãos, você acha que se eu fizer toda a vontade que me dá,
toda a vontade que me dá, se eu começar a fazer toda a vontade que me dá, todas essas vontades vão agradar a Deus? Não vão. Se eu começar a fazer tudo o que me dá vontade, eu vou começar a entristecer a Deus. Eu vou começar a aborrecer ao Senhor. E aí, irmãos, fazendo isso, eu vou começar a bloquear as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a minha vida. E essa é a explicação. Por que nem todos são abençoados? Por que talvez não alcançamos aquilo que tanto almejamos? Porque talvez falta obediência em alguma área da nossa vida. Talvez falte algum detalhe da nossa parte para a gente fazer. Às vezes nós não queremos abrir mão, irmãos. O ser humano, às vezes, é teimoso. O ser humano, às vezes, empaca. Não abre mão. E é nisso que a gente perde. É nisso que a gente perde. É não querer abrir mão das próprias vontades. É não querer abrir mão dos próprios desejos. É não querer ceder para Deus. Às vezes nós achamos que nós somos donos do nosso próprio nariz. E aí eu te pergunto, você é dono de quê? Eu sou dono de quê? Eu não sou dono de nada. Se Deus soprar, essa carcaça velha minha cai por terra na hora. Não fica de pé. Nem da nossa própria vida nós não somos donos. A nossa vida pertence a Deus. Ele é o dono da vida. Ele é o Criador da vida. Por que nem todos são abençoados? Você nunca parou para fazer essa pergunta? Porque eu fiz essa pergunta hoje para Deus. E Deus me deu a resposta assim, imediatamente. Leia e eu li. Às vezes Deus fala, não anda em tal caminho, e a gente tem que andar. Às vezes Deus fala, não anda com tal pessoa, a gente tem que andar. Às vezes Deus fala, não faz tal coisa, a gente vai lá e tem que fazer. Aí quando a gente começa a se arrebentar, quando a gente começa a ir quebrando a cara e se dando mal, a gente começa a perguntar, por que Deus não está me abençoando? Por que Deus não está me honrando? Por que Deus não está fazendo? Porque falta obediência da nossa parte. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, que é uma frase que eu repito muito, que parece ser uma heresia, mas não é. Mas é uma frase muito dura, porém real. Deus, Ele não é Deus de todo mundo. As pessoas pensam que Deus é Deus de todo mundo, mas Deus não é Deus de todo mundo. Deus é Deus daquele que lhes obedece. Se eu não obedeço a Deus, Deus não é o meu Deus. Ele é meu Criador. Mas o meu Deus, o meu Senhor, Ele só é quando eu obedeço a Ele. Ele só é quando eu faço a vontade dEle. Porque quem não faz a vontade de Deus, sem perceber, faz a vontade de quem? É duro. E às vezes é por isso que nós não somos abençoados como Deus gostaria que fosse. Se eu quiser que a bênção de Deus
Ele me alcance, eu preciso me colocar no centro da vontade dEle. Se eu quiser ter a proteção de Deus, eu preciso me colocar debaixo das mãos dEle. É isso. Talvez eu não tenha alcançado tudo que poderia esse ano. Talvez você possa não ter alcançado tudo que poderia, porque talvez eu e você falhamos com Deus em algum ponto. Poderíamos ter recebido mais, irmãos. Poderíamos ter sido mais abençoado, mais honrado. Mas talvez faltou de nós uma entrega maior. Talvez faltou da nossa parte uma dedicação maior. E isso impede o agir de Deus. Porque Deus, Ele é justo, irmãos. Ele quer nos abençoar. Ele quer abrir as portas. Ele quer fazer acontecer, irmãos. E às vezes falta de nós algo muito simples, mas que conta muito para Deus, que é a nossa obediência. Não podemos obedecer só naquilo que nos agrada, irmãos. Temos que obedecer em tudo, até naquilo que não nos agrada, até quando contraria a nossa vontade, até quando nos choca, porque tem coisas que Deus pede de nós que nos choca. Você imagina, a gente que é turrão, Deus fala, ó, você tem que amar seus inimigos. É difícil, irmão. Você tem que amar quem te aborrece. Meu Deus. Aí quando a gente se omite a fazer, a gente impede de alcançar alguma coisa que Deus tem para nós. Não é fácil servir a Deus, não, irmãos. É um grande desafio. E é por isso que Deus não é Deus de todos. O céu não é para todos. Você acha que o céu é para todo mundo, irmãos? O céu é para quem faz a vontade de quem? De Deus. E vai ser conquistado por um esforço muito grande. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu quiser ir para o céu, não se trata de você, se trata de mim. Se eu quiser ir para o céu, eu vou ter que me esforçar em muito. Se você quiser ir para o céu, você vai ter que se esforçar em muito. Não vai ser fazendo corpo mole que você vai para o céu, nem eu, irmãos. Não vai ser como criança mimada que só quer que seja agradada. Não vai ser assim. Nós vamos para o céu quando a gente se colocar para fazer a vontade de Deus. Quando a gente se renunciar, quando a gente se negar, quando a gente se curvar diante de Deus. Eu estava pensando lá na praia, na hora das minhas orações, pensando assim, Senhor, por que eu sou tão dedicado à obra, já ganhei tanto, eu ganhei muitas almas, eu já batizei um bocado de gente aí, pastores que estão aí hoje, aí, evangelistas, missionários aí. Eu que ganhei. Alguns eu consagrei, outros não. E eu perguntando, Senhor, por que hoje eu estou enfrentando tanta dificuldade? Por que uma igreja que eu me dedico tanto, está tão difícil para ganhar almas? Porque a verdade é, irmãos, que não é todo mundo que quer ouvir uma palavra como essa. As pessoas hoje, pode olhar aí,
Porque as igrejas que são gigantes, elas não são tão duras, elas não falam uma verdade que confronta, elas falam coisas que massageiam o ego. Você vai encontrar nessas grandes igrejas um monte de artistas, um monte de cantores, danças. Você vai encontrar um monte de oba-oba. Mas uma palavra que confronta, se começar a confrontar, o povo começa a ir embora. O pastor fica sozinho dentro da igreja. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade que liberta, a verdade que transforma. As pessoas querem ouvir aquilo que lhe apraz, mas isso é bíblico, está escrito isso. Meu desejo, irmãos, é que todos sejam abençoados, mas você e eu, nós só vamos ser abençoados quando a gente começar a obedecer a Deus, quando a gente começar a fazer a vontade de Deus. Eu quero o céu, mais do que tudo. Eu estou disposto a abrir mão de tudo pelo céu, de tudo. O aluguel dessa igreja vai vencer no dia 1º. Eu já paguei esse aluguel. A primeira coisa que eu fiz ao receber o meu pagamento, pagar o aluguel, já está pago. Eu abro mão de tudo, do meu salário. Eu poderia estar na praia, eu poderia estar em outro lugar agora. Eu abro mão de tudo. Eu cheguei aqui desde cedo, um calor danado aqui dentro, varrendo, passando pano, limpando banheiro. Eu abro mão de tudo para fazer a obra de Deus. Porque eu quero o céu, Deus. Eu quero o céu. Eu quero morar com Jesus no céu. Essa terra já me fez sofrer demais. Agora eu só quero o céu. Porque lá é onde eu vou ter paz, onde eu vou ter um amor que aqui nessa terra nenhum amor vai me preencher, somente o amor de Jesus. E eu vou te dizer mais: se eu pegar tudo que eu tenho e oferecer, ainda é muito pouco, ainda não é nada. Eu quero muito o céu, e eu sei que vai ser com muito esforço, vai ser com muito sacrifício, muita renúncia, que eu vou conseguir ir para lá. Hoje eu quis apenas trazer uma resposta que Deus me deu, uma pergunta que eu fiz na beira da praia, sentado sozinho, conversando com Jesus. Senhor, por que nem todos estão sendo abençoados? Infelizmente, nem todos querem ouvir a voz de Deus e obedecer. Talvez você consiga ouvir a voz de um amigo seu que fala, não faz. Talvez você consiga ouvir a voz de um vizinho seu, mas na hora de ouvir a voz de Deus, você não consegue. O único que pode fazer tudo para mudar a minha e a tua vida, na hora de ouvir a voz certa, o coração fecha. Às vezes a gente abre o nosso coração com um monte de paixões, com um monte de coisa desse mundo, mas na hora de abrir o coração para ouvir a voz de Deus, a gente não abre. Mas é critério humano. Lembra o que eu disse aqui na hora da oferta? Deus não obriga ninguém a nada. Deus nunca vai me obrigar e nem te obrigar a amá-lo, muito menos a obedecê-lo. Hoje, se você não quiser amar a Deus e a obedecê-lo, você pode, eu posso, mas amanhã
eu não posso exigir o céu, eu não posso querer o céu, porque se eu não obedeço a Deus hoje, eu não terei o céu amanhã. Eu não terei. Os irmãos possam pensar nisso. Uma mensagem que confronta. Se o Evangelho não nos confrontar, não é Evangelho. Se a palavra não vir e confrontar, só massagear está faltando. Evangelho tem pétalas de rosa, mas o Evangelho também tem um monte de espinho. Tem um monte de espinho. Se só tiver rosa, está faltando os espinhos. É o louvor que fala, né? Pregadores de rosas, pregos e espinhos também. Então esse é o Evangelho que eu aprendi, que eu conheci. E essa foi a resposta que Deus me deu. Por que nem todos estão sendo abençoados? Você nunca se questionou por que você não foi abençoado aqui, ali ou lá? Porque eu falo essas coisas com Deus. Ou será que só eu que sou tagarela com Jesus? Eu falo assim, por quê? Eu pergunto, eu converso com Deus, como eu estou conversando com os irmãos aqui nessa noite. Porque Deus quer ter intimidade com a gente. Quando eu sentei lá, eu falei, Senhor, senta aqui comigo, eu quero conversar. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, Jesus. Eu estou em falta com o Senhor. Eu estava vindo aqui toda semana. Já tem um monte de dias que eu não apareço por aqui para falar com o Senhor. Meu carro ficou quebrado aí um mês que eu saí para ir lá orar com Jesus. Toda semana, irmãos, uma vez na semana, eu saio para poder falar com Jesus. É sozinho. Assim como Jesus fazia, eu procuro fazer também. E eu sempre pergunto o que está no meu coração. O que não está dando certo? No que eu preciso melhorar? No que eu tenho que mudar? Porque eu sou um cara meio duro, irmãos. Eu sou um cara duro. E eu sei que eu preciso amolecer. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso. Eu não sou perfeito, não, irmãos. Se eu fosse perfeito, Jesus já tinha me recolhido. E eu falo, no final de tudo, eu orei aqui. Não sei se a pastora ouviu. Senhor, não deixa que a minha alma se perca. Não deixa eu perder minha alma, não deixa minha alma se perder. Porque se aqui está difícil, irmãos, desse calor que está fazendo, você imagina cair no caldeirão do inferno. Não quero ir para lá, não. Eu quero ir para o céu. E só tem uma maneira de ir para lá, obedecendo a Deus. Amém? Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.